Olá a todos! Estamos hoje aqui com o João Ângelo, que vai mostrar um pouco do trabalho dele no desenvolvimento de um jogo muito interessante. E, sem delongas, vou passar aqui para o João fazer a sua apresentação, um jogo para matemática. João, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu momento aqui, e fique à vontade, tá contigo. Tá, então eu autorizo ser gravado e ser disponibilizado depois a minha apresentação. Três opções. Beleza, obrigado. Então, um pouquinho de quem sou eu, né? Então, eu sou formado em outras graduações antes e, resistindo muito, lutando muito, eu venho a me formar em fazer o curso de licenciatura em matemática. E dentro dessa licenciatura em matemática, quando eu já entro, digamos assim, participando de grupos de estudo, participando de programas, como eu participo do PIBID, participei do PIBID também, né? Mas eu participo de projetos em modelagem, porque a matemática, só um pouquinho que não seria essa, mas a matemática hoje ela é dividida em vários ramos, digamos assim, setores para ensino da matemática. Como existe a modelagem matemática, existe o ensino exploratório, ensino investigativo, existem vários tipos. E um deles, o jogo não se configura como uma dessas modalidades. Mas eu acho o jogo de suma importância, porque eu entendo, na minha visão como professor e como pesquisador, que hoje em dia eu faço mestrado, que o jogo ele vem a ensinar tanto um novo conteúdo para um aluno, mas principalmente também para fixação desse conteúdo. E muitas vezes o jogo ele aprende sem ele perceber que ele está aprendendo. O que acontece? Ele está jogando lá num certo jogo e durante nisso ele acaba aprendendo conteúdos que ele não consegue aprender. Chega depois, no final do jogo, ele olha assim, nossa, professor, é isso que eu aprendi. É isso mesmo? É isso mesmo, porque você está aprendendo brincando. Então, você não tem aquele compromisso sério da seriedade lá, daquela obrigação de aprender. Você está aprendendo se divertindo. E isso eu acho muito importante e muito interessante na atitude dos jogos. Então, a minha participação no PIBID me levou a ter uma grande riqueza de conhecimento perante o ensino da matemática perante os alunos. Esse PIBID me levou muito a isso, porque a gente trabalha com muitas coisas diferentes, a gente trabalha com muita coisa inovadora dentro do PIBID. Hoje em dia minha formação, como está lá no convite, minha formação ela é pela Universidade Estadual do Paraná, e logo que eu acabo, eu me inscrevo e hoje em dia eu faço mestrado na Univale Campus Itajaí. Com isso, eu estou fazendo então mestrado aqui no litoral, logicamente, e estou atuando também eu atuo também como professor na rede municipal da cidade de Navegantes, onde eu resido, é Navegantes, então eu atuo na minha cidade aqui de Navegantes. Professor, poderia passar para o próximo para mim? Então, por que a escolha do conteúdo abordado? Os meus jogos, dois jogos, que na verdade a gente diz que é um só, porque ele tem o mesmo formato, tem tudo, mas eles são dois, na verdade. Por que eu escolhi esse conteúdo? O conteúdo dele é em tabuada, é um jogo que fala sobre tabuada para se aplicar com os alunos. Por que da tabuada? Eu entendo como professor de matemática, como professor, que a tabuada, a hora que o aluno ele tem uma facilidade de saber a tabuada, aprendendo a tabuada e utilizando a tabuada, ele tem uma facilidade para tudo dentro da matemática. Hoje mesmo eu estava no meu ambiente de trabalho ensinando para meus alunos frações. Frações, você sabendo tabuada, eu falei para eles, sempre falo para eles, você sabendo tabuada, para vocês é muito melhor, vocês fazem muito mais rápido um trabalho, uma prova, uma questão, é muito mais rápido se vocês souberem a tabuada. Então, perante isso, por isso da escolha desse conteúdo. Comentando com vocês, enquanto as minhas outras graduações,
eu sempre dei aula particular de matemática durante muitos anos. E isso, então, esse saber que o aluno ele tem normalmente dificuldade na tabuada, ele não sabe a tabuada, eu vejo isso há muitos anos já. Ele sabendo a tabuada, ele vai ter um desenvolvimento muito mais rápido em tudo. Então, é isso que eu falo para os meus alunos, né? Então, esse seria o conteúdo abordado no meu jogo. E segundo detalhe, por que do jogo ser em tabuada? Porque durante a atuação no PIBID, a gente não tinha aquela obrigação de conteúdo, a gente tem que vencer conteúdo, a gente tem que ter tempo para vencer, para tudo isso. Não, a gente trabalhava no PIBID no contraturno, eu era regente de uma turma no contraturno, e nesse contraturno, então, a gente tinha uma flexibilidade de tempo nele. E nessa flexibilidade de tempo, os alunos a gente levou durante um certo dia eu tinha um jogo de tabuada em casa, físico, e levei ele para aula, para usar se precisasse. Os alunos gostaram tanto que a partir daquele dia, já na semana seguinte, eles já estavam cobrando, o professor trouxe o jogo de tabuada para a gente jogar. Então ele virou o resto do tempo que eu fiz PIBID, ele foi um jogo que a gente tinha que estar sempre na minha sacola, que eu levava uma sacola para aula sempre, para o projeto, e dentro dessa sacola sempre tinha esse jogo de tabuada. Então, quando eu fui para seguir para frente, nos meus estudos, o que eu fiz? Vamos criar, então, um jogo. O que você vai querer? Vou criar um jogo. Vou trabalhar com jogos que eu sempre, desde o primeiro ano de faculdade, quando eu entrei, eu sempre fui muito ligado com essa parte de jogos, sempre gostei muito. E, a partir dali, jogo em quê? Jogo em tabuada. Então, vamos desenvolver um jogo em tabuada. Escolha do tipo de jogo. Ele foi escolhido por ser um jogo online, na hora, o que veio na mente foi a gente montar, então ele foi montado um jogo em estilo de quiz, que é como tá um spoiler aqui do que é o jogo, seria uma das perguntas que para frente eu vou explicar como é que ele foi montado, como é que ele foi feito, como é que ele foi, são dois, como é que foram montadas as etapas dele, é dividido em etapas, mas seria aqui um deles, uma prancha de como seria uma das questões desse jogo. O professor poderia passar para frente, para a próxima para mim? Então, como eu falei para vocês já antes, né? Então, ele é um jogo, na verdade, eles são dois jogos. Um jogo de ensino fundamental, anos iniciais, que é a partir do terceiro ano. Por que é a partir do terceiro ano? Porque a partir do primeiro ano ele aprende a tabuada a partir do primeiro ano. Mas ele chega até o 10, do 1 ao 10, que seriam as primeiras tabuadas a serem aprendidas. E ao que corriqueiramente você usa do 1 ao 10, lógico que a gente pode usar uma tabuada de 11, de 12, de 15, de aí para frente, mas a corriqueira que você usa é de 1 ao 10. Então ela é aprendida até o 10, você aprende até o terceiro ano. Então, por isso, seria um jogo a partir do terceiro ano. Mas não, ele não pode ser usado no primeiro ano, com digamos assim, com as primeiras tabuadas a serem ensinadas, de 1, 2, aí aquela acaba no terceiro ano. Então, seria a partir do terceiro ano. Ela pode ser usada a partir do terceiro ano até o final dos anos fundamentais. Ou até interessante seria que o aluno jogasse primeiro o jogo 1 e depois o jogo 2. Digamos assim, até o nível que ele está, e depois para frente, seguindo com outro, ou se ele tiver para cima do sexto ano, jogar o jogo 1 e depois o jogo 2, para ele ver que vai dificultando um crescer de dificuldades durante a execução desse jogo. Então, e o segundo jogo seria para ensino fundamental, então, nos anos finais, que daí seria a partir do sexto ano. Logicamente, também, ele tem fases em que ele seria, digamos, a partir do sexto ano, porque teria as fases dele. Como eu falei, ele tem fases dentro dele, e dentro dessas fases, ele tem que contemplar o que ele já aprendeu, né? Então, no nono ano, ele consegue jogar toda a segunda fase, o primeiro jogo e o segundo jogo, e todas as fases do segundo jogo. Agora, digamos assim, no sétimo ano que eu estou trabalhando, ele não consegue contemplar todas as fases desse jogo. Né? O formato, então, a plataforma e as fases. Ele foi elaborado, formatado em formato de quiz, que seria um jogo de perguntas e respostas online, né? Para mim, porque ele é para se configurar no online. Utilizado para a criação dele foi utilizada a plataforma Kahoot, foi pesquisado várias plataformas para a construção dele, mas a que melhor se achou, a que melhor se configurou para a montagem dele, até pelo
porque porque depois ele fornece um ranking, todo isso, foi a plataforma Kahoot que foi escolhida para fazer isso. Então, cada jogo ele tem 3 fases, como eu falei, são, na verdade, 6 fases, porque são 3 no primeiro jogo, no jogo 1, e 3 no jogo 2. O professor poderia passar para a próxima para mim? Então, as características desses jogos. Então, ele tem, como eu falei para vocês, tanto o jogo 1 como o jogo 2, ele é dividido em 3 fases, que seriam contemplar a fase fácil, a fase média e a fase difícil. No primeiro jogo, a gente elenca como nível 1, nível 2 e nível 3. Mas seriam divididos. O nível 1 seria o nível fácil, o nível 2 seria o nível médio e o nível 3 seria o nível difícil. Para a criação desses níveis, como são crianças do ensino fundamental nas iniciais, elas são crianças, digamos ainda, o que foi? Não dá para se elaborar um jogo, principalmente na internet, sendo que a gente achou a necessidade de colocar um tema, porque a gente entendeu que se você fizer lá um jogo que não seja... e outra coisa, também outro detalhe, a gente quis contextualizar o jogo para que ele fosse mais atrativo para que as crianças jogassem, para elas tivessem interesse de jogar. Então, contextualizar essas 3 fases. E cada fase foi escolhido um tema, então, para isso. No tema do nível inicial, a gente usou os filhotes de animais do zoológico. No nível 2, a gente fez a visita na fazenda. Então, ajudar a calcular o número de frutas e legumes que você teria numa fazenda. Então, a gente vai ver, na sequência, a gente vai ver como é que foram essas fases. E na terceira, vamos criar uma festa de aniversário. Então, seria a criação de uma festa de aniversário para um adolescente, já, digamos assim, um pré-adolescente, ele já criando a festinha dele de aniversário, como é que ele poderia criar o cálculo de cada item do aniversário. Foi feita toda uma pesquisa para a criação desses, digamos assim, desses animais, quando foi no zoológico. Primeiramente, digamos assim, erroneamente foi achado que era chegar lá, vamos fazer o jogo e vamos... Não, eu tive que fazer toda uma pesquisa antes de que cada animal tinha quantos filhotes. E para isso eu utilizei, então, as tabuadas de 2, 3, 4 e 5. Para isso, eu tive que o quê? Atrás dos animais saber. Então, aí, você pegava um animal lá, X, digamos, o leão. Quantos filhotes o leão vai ter? Então, eu escolhi a tabuada X, dava para esse, pro leão. Mas, com isso, o que foi? Chegou horas que você tinha, digamos assim, animais com muitos filhotes ou com poucos filhotes. Então, eu tive que repensar. Às vezes, eu tinha que voltar. Eu já tinha uma sequência de 10, porque cada fase do quiz ele contempla 10 perguntas. 10 perguntas no quiz são para cada fase. Então, os jogos iniciais ele contempla 30 perguntas para essa fase, sendo 10 do nível 1, 10 do nível 2, 10 do nível 3. Então, nesse 10 eu tinha que voltar. Foi uma pesquisa que não... Eu achei que seria fácil no começo, mas não foi tão fácil assim. Ela deu um trabalho bem grandinho, porque eu tinha que encaixar os animais. Eu não poderia passar uma informação errônea para as crianças, que muitas vezes ela está jogando ali e dizer assim, nossa, a gente foi no zoológico e o leão tinha 2 filhotinhos, mas agora aqui o professor está falando que tem 10 filhotes. Eu não podia fazer isso. Então, eu tinha que ser o número de filhotes, tinha que ser compatível ao número digamos, para mim usar na tabuada. Eu tinha que ser compatível ao número que o animal mesmo teria. Na segunda, digamos assim, o de frutas não teria problema, porque, digamos, não tivemos problema quanto a isso, porque foi escolhido a fazenda, que isso você tem uma, digamos assim, a fruta, a laranja, tudo, não teria laranja, foi abordado laranja, maçã, eu não vou lembrar agora quais são todas as frutas, mas foram abordadas frutas e legumes perante isso. Então, perante esse, eu não tive problema quanto a somente encaixar mesmo, realmente, quantas eram para montar as questões. Foi abordado as tabuadas de 6, 7, 8 e 9, porque a gente entende que a tabuada do 1 e do 10, ela é as mais fáceis, né? A 1 é repetir, 1 vezes 1, 1 vezes 2 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, então repete o próprio número. Na tabuada do 10 também, porque é somente acrescentar um zero atrás, então, digamos assim, 1 vezes 10, 10, 1 vezes 10, 10, 2 vezes 10, 20. Então, seria pegar o número original da tabuada 1, 2, 3, 4 e acrescentar o zero. Então, seriam as tabuadas mais fáceis. A 2 e a 3 e a 4 e a 5 seriam as de nível mais fácil de
seria mais corriqueiro, que as crianças usariam mais e seriam o que elas aprenderiam primeiro. As outras seriam mais difíceis realmente, as de 6, 7, 8 e 9. E na tabuada no nível 3, que seria a tabuada do 1 ao 10, ela seria a criação de uma festa de aniversário. Essa também me deu um pouquinho de trabalho, porque a gente teve que fazer eu tive que fazer uma pesquisa sobre quais são os itens que hoje em dia existem até nos próprios colégios, que não se pode ter alimentos que as crianças, não é recomendável que as crianças consumam. Então, eu tive que pesquisar, fazer uma pesquisa, montar essa festa de aniversário com as questões dela, em cima digamos assim, dos itens que são, como é que eu vou dizer para vocês, que são legalmente, são legais para se usar, digamos, vamos usar a palavra legais, que são legais para usar numa festa de aniversário, já que essas crianças, elas teriam no máximo 10, 11 anos, que jogariam até o final dos anos iniciais. Então, eles seriam crianças pequenas ainda, e nisso teve que ser pensado nisso. Professor, eu vou pedir para o senhor passar para mim. Então, aqui eu trago para vocês uma prancha, que seriam aqui, eu apresento para vocês as pranchas que seriam do jogo. Como elas foram criadas? Elas foram criadas, como eu disse, no Kahoot. Então, elas foram, aqui é uma das pranchas do nível 1 do jogo, né, que seriam os filhotes de animais no zoológico, que seriam, então, se cada mãe pinguim tem 3 pinguinzinhos, quantos pinguinzinhos tem 3 mães? Então, do lado aparece que seriam 3 vezes 3 a tabuada, para que eles consigam, pelo tempo, eu tenho no máximo, no Kahoot, eu tenho 3 minutos para cada prancha para colocar. Então, eu já coloco o 3 vezes 3 do lado, para que realmente elas entendam que eu estou contextualizando, mas que eu estou dando a tabuada ainda do lado, nesse primeiro nível. E depois as respostas para eles apertarem qual delas eles acham que é a certa, a correta, que eles podem jogar. Um detalhe, que esse jogo ele pode ser jogado tanto na sala de aula, como físico na sala de aula, como eu pretendo jogar, não esse jogo, nem esse jogo, mas outro, que eu tenho outros no meu portfólio. Outros eu pretendo semana que vem usar então ele pode jogar em sala de aula, como ele pode jogar virtualmente, que foi criado durante a pandemia esse jogo. Então as crianças podem jogar na casa delas e montar o ranking vai vindo para mim, para saber como professor, mas eu posso jogar ele também na sala de aula. Então, só explicando para vocês aqui, seria em cima a pergunta, uma imagem que foi pesquisada também, foi feita uma pesquisa sobre imagens para ser inserida no jogo. Do lado esquerdo aqui da tela, como eu não estou com o comando, é a pessoa que está apresentando para mim, só que eu não sou eu, então eu não consigo com o mouse mostrar, mas do lado esquerdo da tela ele tem o 120, ele seria o temporizador. Esse temporizador eu posso escolher quanto tempo eu posso colocar. Eu posso colocar de 30 segundos a no máximo 3 minutos eu posso colocar. Ele foi linkado 2 minutos, porque a gente acha que, por uma questão dessa, a criança pode resolver com 2 minutos. Logicamente, o professor pode adaptar esse jogo a quanto ele acha que as crianças dele, que os alunos dele vão necessitar. A gente achou que 2 minutos seria um tempo bom. O professor passa para a próxima para mim. Então, aqui seria o nível 2 do jogo, que seria visitar na fazenda, né? Como eu falei para vocês, seriam frutas e legumes. Aqui a gente escolheu mamões. Então, se temos 6 caixas de mamões com 4 mamões por caixa, quase em trava-língua, quantos mamões teremos no total? Então, aqui nesse momento também, como segunda fase, a gente fornece também a tabuada do lado dela, que seriam 6 vezes 4. E, logicamente, o tempo de novo, a figura, teve que fazer também uma pesquisa na internet sobre as figuras que seriam utilizadas. E embaixo as questões que seriam abordadas por ele, que seriam as opções que eles poderiam assinalar no jogo. O professor passa para a próxima. E a terceira fase desse primeiro jogo seriam as da festa. Então, foi pesquisado também, além disso, foi pesquisado quais seriam os alimentos mais consumidos pelas crianças. A gente fez uma pesquisa, enquete, eu fiz uma enquete na minha região, também tive que fazer isso, uma enquete na minha região com as crianças e até com adultos, uma breve pesquisa para saber quais seriam os mais consumidos. E o campeão deles foi o pastelzinho, que foi o campeão da festa de aniversário, o campeão seria o pastelzinho, então por isso que eu trago o pastelzinho aqui. Então, cada convidado, em média, comeu 6 pastelzinhos. Quantos pastelzinhos 6 convidados comeram? Nessa última fase, a gente não traz já digamos, a tabuada do lado. Ela já tem que
contextualizar, entender que 6 convidados consomem 6 pastéisinhos em média cada um, então a pergunta seria 6 vezes 6. Então ela já teria contextualizado, teria que entender. Do lado, o tempo novamente. Aqui vocês podem ver que está com 28 segundos, porque no mais difícil ele diminui o tempo. Ele não é mais 2 minutos para cada questão, ele já diminui um pouco o tempo. A professora passa para a próxima, para mim. Então, nos anos finais, a gente elabora uma segunda fase do jogo. Uma segunda fase, não. Um jogo número 2, que seriam, daí ele traz em nível fácil, né, nível médio e nível difícil. Nesse aqui, o que foi? A gente vai contextualizar daí dentro da matemática. Aonde que a tabuada é utilizada na matemática, que seria mais visível essa utilização da matemática. Então, no nível fácil, são tabuadas do 2 ao 9. Em nível médio, a gente entende que, como eu falei lá para vocês, existe a gente trabalha do 1 ao 10, só que, logicamente, que a gente entende que as primeiras são elas mais fáceis, as 5 ali, 4, 5 ainda são uma média 6, e as 7, 8 e 9 entende como sendo umas tabuadas difíceis. E isso realmente hoje, quando foi montado esse jogo, mas hoje, utilizando, digamos, cobrando dos alunos hoje em dia essa tabuada que eu já cobrava, já estava em sala de aula tudo, mas hoje, com esse jogo pronto, você vê que cada vez mais ele divide realmente. Quando ele está no começo, ele é mais fácil, quando ele está chegando do 7, 8 e 9, eles têm mais dificuldade para a tabuada. Isso nesse ponto. Então, seria as tabuadas realmente, de novo, logicamente, que nesses vão ver para frente que não tem a tabuada do lado, ele tem que saber, já está contextualizado, ele tem que saber que a tabuada, ela está, ele tem que chegar no o que ele está pedindo ali. No nível médio, então, essas tabuadas de nível médio, porque como eu falei para vocês, que eu entendo que tem um nível fácil, médio e difícil, e os cálculos de potências e raízes quadradas. Detalhe que nesse nível médio difícil também é assim, que a tabuada, digamos assim, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4 é o fácil, 3 vezes 5, 3 vezes 6 já fica difícil, 3 vezes 7, 3 vezes 8, 3 vezes 9 já fica o difícil. Vocês podem no começo achar, eles acham vão fácil, quando chega lá um 3 vezes 8 já dá um bug. Imagine um 8 vezes 8, aí já para criança, para o aluno já dificultou. Eu, como matemático, acho fácil, porque 8 vezes 8 é um quadrado, digamos assim, é um quadrado perfeito, que a gente chama. Então, o nível médio ele seria com tabuadas de nível médio, o cálculo de potências e raízes quadradas, que a gente elenca como para esse segundo, porque as potências e raízes quadradas, a gente usa a tabuada também. Como eu falei, são os quadrados na raiz quadrada, eles são os quadrados perfeitos, que são, digamos, 3 vezes 3, qual é a raiz quadrada de 9? Se você inverter ela, é 3 vezes 3, né? Então, ela seria 3 a raiz quadrada de 9. No nível difícil, seria as tabuadas de nível difícil e o cálculo de áreas, volumes, potências e raízes quadradas, que daí envolve tudo. E na primeira, desculpa, eu pulei, seriam no nível fácil, a gente abordaria áreas e volumes, que seriam, digamos, as tabuadas como um quadrado. Vocês vão ver aqui no próximo slide, o professor passa para mim. Eu quero falar aqui, mas eu tenho aqui, que seria aqui uma das pranchas do segundo nível. Como eu digo, no segundo jogo, ele está em 3 níveis também, 10 perguntas para cada nível. Então, ele contempla 30 perguntas também para esse segundo, pro jogo 2. Então, qual seria a área da caixa de areia de formato retangular dos lados 3 e 4? 3 e 4 metros. Então, aí ele tem que subentender, ele tem que entender que ele está pedindo a tabuada do 2 vezes o 4, que seria a área da piscina, né? Então, ele já tem digamos assim, ele já tem que entender que esse 2 vezes 3 já é a tabuada que está sendo pedido. 2 vezes 3, como eu digo, nível fácil, eu entendo que 3 vezes 4 ainda é um nível fácil. Nesse aqui ainda tem, que não vai aparecer para vocês aqui, mas tem a pé do volume. Daí ele vem entre aspas, digamos, a primeira, como volume são 3 multiplicações, né? Seria, digamos, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 4 vezes 2, para a gente ter o volume. Ele teria, entre aspas, o 3 vezes 4, e daí vezes o 2. Ele faria primeiro uma multiplicação e uma terceira faria uma multiplicação primeiro, do 2 vezes 3, e uma segunda
com o vezes 2, que seria o complemento para dar o volume. O professor passaria para mim a próxima. Então, para isso também a gente tentou contextualizar as figuras também perante o jogo, o quiz, com figuras que tivessem alguma coisa a ver. Aqui a gente coloca uma mão porque, digamos assim, é uma potência. Então, é o que eu achei mais interessante de colocar, porque tem que guardar aqui quantas vezes ele vai multiplicar. Como ali ainda eu trago uma dica, ou favorecendo ele, nessa aqui no nível médio ainda, que traz ali mostrando que uma potência de 2 na quarta, ela é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, é tudo uma tabuada, porque 2 vezes 2 é 4, né? E 4 vezes 2, eles também na tabuada, estamos todos na tabuada do 2 ainda, e vezes 2, ou 4 vezes 2 seria 8. Então, todos na tabuada. Desculpa, 2 vezes 2 é 4 vezes, já estamos em 4 vezes 2 é 8, e o 8 ainda vezes 2 estaria todos na tabuada do 2. Então, ele seria contemplando e mostrando para eles, talvez, como eu digo, num jogo, às vezes ele vai ver aquilo ali que na aula lá é não obrigatória, lá ele não vai perceber isso, e aqui ele vai ver que se ele fizer o 2 vezes 2 é toda uma tabuada, toda tabuada que ele pode usar para resolver a potência. Então, de novo, novamente, o tempo de um lado, as respostas do outro embaixo para ele escolher. Então, o professor passaria para a próxima para mim. Então, ensino, essa daqui seria a última planilha, a última etapa do jogo, com 10 perguntas também. E nessa aqui, a gente envolve a raiz quadrada, como eu falei para vocês. Então, no último, a gente vai contemplar todo ele. E aqui, a gente ainda vai dar uma... Porque, dependendo, essa aqui provavelmente é uma das primeiras perguntas, eu não lembro, não vou lembrar agora de sequência do jogo, quais são, porque para vocês são 60 pranchas, são 60 perguntas, então você lembrar qual que está em que ordem, eu não vou conseguir lembrar. Mas aqui ainda, porque no final da terceira fase, ela não mostra mais digamos ali, que nem ele está mostrando que eu estou pedindo a área, a raiz, se um terreno tem a área de 64 metros quadrados, sabendo que o terreno é quadrado, quanto mede os lados desse terreno. Então, eles seriam lados iguais, né? Que seriam de 8 por 8. Então, ali ainda mostra que a área do terreno ele pode ser o A vezes o A, que seriam 64. Então, mostrando que dois lados iguais dele, ele teria dois lados iguais, digamos, ele seria A e A, montariam a área do terreno. Então, logicamente, como eu falei para vocês, eu aprendi como quadrado perfeito, seriam as multiplicações iguais, né? Como 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, e que nos dariam a raiz quadrada. Mas isso também, 2 vezes 2 em volta, voltamos à tabuada também. Então, seria mais uma das aplicações da tabuada. Como eu digo para vocês, a gente tenta mostrar para o aluno que seriam as aplicações da tabuada também, que ele não vê normalmente ele não vê a tabuada, mas seria uma potenciação, raiz quadrada, a área e volume, seria a aplicação da tabuada também. Novamente falando, que sabendo a tabuada, como eu volto a falar, que sempre falo para os meus alunos toda a aula, todo dia que você sabendo a tabuada, você consegue desenvolver tudo mais rapidamente. O professor passa para mim para a próxima. E aqui seria, então, como o acesso do jogo. Ele é através do Kahoot. Você gera como que eu faço para os meus alunos jogarem quando eu quero que eles joguem. Ou se alguém pede para mim meu jogo, eu posso emprestar, como eu já emprestei o meu jogo, para outro professor jogar. O que eu faço? Eu vou lá e gero porque ele está montado dentro da plataforma Kahoot. Todas as fases do jogo, elas estão montadas, e os jogos estão montados dentro da plataforma Kahoot. O que acontece? A hora que eu preciso dele, ou que alguém me pede, eu vou lá, gero um PIN, eu tenho que gerar um PIN, que ele tem validade de 30 dias, ou eu posso estender se eu não me engano, um mês e meio. Eu consigo estender esse PIN, essa criação desse PIN, ou é um mês ou um mês e meio. Eu consigo estender a criação quando eu gero o PIN. Então, daí eu forneço, digamos, para os meus alunos, se eles forem jogar, que eu pretendo usar com eles semana que vem, se possível, eu vou levar eles no laboratório, eu forneço no quadro negro, eu forneço o número do PIN, que seria para eles jogarem. Eles digitam lá o número do PIN nessa janelinha que diz ali Game PIN. Logicamente, eles vão ter que acessar a plataforma Kahoot, né? Daí
eles geram aquele game pin, eu forneço para eles o número desse game pin, então ele vai ser um código que vai ser gerado pela própria plataforma Kahoot. Eu não consigo, quando expira esse pin, eu não posso mais jogar, dá para meus alunos, eu tenho que gerar outro pin, que eu disse para vocês, ele tem um tempo hábil para usar ele, se eu não me engano é um mês e meio. Dentro desse tempo eu só forneço para eles, eles podem jogar. Então eles vão dar aqui, então eu forneço o PIN. Quando eles dão Enter, eles têm que dar um username, que seria dar o nome deles, eles têm que colocar o nome deles, porque isso vai contabiliza, e eu, como gerador do PIN, eu consigo ver o ranking que eles estão jogando. O que eu vou fazer perante para os meus alunos? Eu não vou usar esse jogo, eu vou usar um outro jogo, vou usar um jogo de números inteiros com eles. Eles já tiveram esse conteúdo comigo, eu vou usar com eles, eu vou gerar o PIN e depois, pelo ranking, eu vou levar alguma coisa para um prêmio para a primeira ou para a segunda. Eu não sei se eu vou fazer unitário ainda ou em duplas. Talvez pela quantidade de computadores eu tenha que fazer em duplas, ou trios até. Outra coisa que dá para usar esse tipo de jogo, ou até o meu jogo, eu posso usar durante uma contextualização, eu posso fazer uma tarefa para eles e fazer com que eles joguem esse jogo, e no final, pelo ranking, saber quem teria, digamos assim, não teria a melhor nota, mas quem teria a melhor... eu poderia contextualizar, como eu disse, dentro de uma tarefa. Eu poderia dar um trabalho sobre áreas, talvez, para eles, depois que ele já tivesse sentido, ou talvez de áreas mesmo, e dar a primeira fase para eles jogarem e ver se eles realmente compreenderam o que eles estavam lá dentro. Eu posso usar o que está aqui, o que está pedindo aqui, eu posso usar como tarefa das questões que eu peço em sala de aula. Então, eu peço, deixo de jogarem, e no final eles têm que me responder, me entregar o trabalho, as questões que estão contextualizadas, que são respondidas aqui dentro do quiz, respondendo. Eles podem voltar mais uma vez a jogar? Podem. Eles têm que dar outro nick, daí somente isso. Durante 24 horas, eles têm que usar outro nick. Então, eu posso usar esse jogo numa aula essa semana, na semana que vem voltar com ele, se eles gostarem, eu posso voltar com esse mesmo jogo semana que vem. O professor pode passar para a próxima para mim. Então, a minha apresentação seria um jogo de matemática para ensino fundamental. Eu, o apresentador, João Ângelo, que vos fala. Deixo meu e-mail aqui, meu Instagram, que eu sempre estou no Instagram, porque além de professor, eu sou de mestrando, eu sou fotógrafo, então eu estou sempre no Instagram. E o meu WhatsApp eu deixo aqui também, se alguém tiver alguma dúvida depois, como ele vai ser postado no YouTube, provavelmente, se surgir alguma dúvida, eu deixo meu Instagram aqui.